A foto estava dentro de uma caixa que não deveria existir. O nome escrito no verso era o dele, mas a data era de 30 anos antes do seu nascimento. E o rosto na imagem era idêntico ao seu. Rafael tinha 42 anos quando decidiu limpar o sótão da casa herdada do pai. Caixas empilhadas, cheiro de mofo, luz fraca entrando pela janela empoeirada. Ele já estava quase desistindo quando encontrou uma caixa de metal enferrujada, trancada, escondida atrás de uma viga. Não havia chave. Ele foi buscar um martelo. Dentro havia cartas amareladas, um rosário partido e uma fotografia em preto e branco. Um homem jovem, de terno escuro, olhando diretamente para a câmera com uma expressão que Rafael conhecia bem. Ele viu aquela expressão no espelho toda manhã. Era o mesmo queixo, os mesmos olhos levemente assimétricos, a mesma pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, a sua, causada por uma queda aos 7 anos. Mas o homem na foto estava morto antes mesmo de Rafael existir. No verso, com tinta desbotada, estava escrito: Rafael Drummond, 1947. Ele sentou no chão gelado do sótão e ficou olhando para aquela foto por um tempo que não soube medir. O sobrenome Drummond não era o seu. Seu sobrenome era Mendes, herdado do pai, Antônio Mendes, um homem silencioso que morrera há 2 anos sem contar muita coisa sobre a própria história. Rafael sempre achou isso normal. Havia famílias assim, fechadas, avessas ao passado. Agora aquela normalidade desmoronava. Ele leu as cartas. Eram endereçadas a uma mulher chamada Cecília, escritas em português formal e cheio de ternura. O remetente assinava sempre com a inicial R. As cartas falavam de uma viagem que nunca aconteceu, de um filho que nasceria em breve, de um segredo que precisava ser guardado. A última carta, datada de outubro de 1948, terminava com uma frase que Rafael leu 3 vezes: se um dia ele souber, que saiba também que foi por amor. Sempre foi por amor. Rafael fotografou tudo com o celular e passou a semana seguinte ligando para cartórios, igrejas e registros civis do interior de São Paulo. O nome Rafael Drummond não constava em nenhum registro de nascimento. Mas havia um registro de óbito, de 1948, em Campinas. Rafael Augusto Drummond, 31 anos, causa mortes, acidente de trabalho. E uma anotação à mão no canto do documento, quase legível: filho nascido em setembro, dado em adoção. O filho nunca recebeu o sobrenome do pai. Rafael contratou uma pesquisadora genealógica. 3 semanas depois, ela ligou com uma voz cuidadosa demais, como quem segura algo pesado antes de entregar. O bebê nascido em setembro de 1948 fora registrado com outro sobrenome. Cresceu, casou, teve filhos. Um desses filhos se chamava Antônio. Antônio Mendes. O pai de Rafael. Ele ficou parado na sala, telefone na mão, janela aberta para o fim de tarde. O pai que nunca falava do passado porque o passado era uma ferida que ninguém havia costurado direito. O pai que às vezes olhava para Rafael com uma expressão estranha, meio orgulho, meio culpa, e mudava de assunto antes que qualquer coisa pudesse ser dita. Talvez ele soubesse. Talvez tivesse encontrado algo, em algum momento, e escolhido o silêncio como forma de proteção, ou de covardia. Rafael ainda não sabia como chamar. O que Rafael sabia era isto: havia um homem que morreu sem conhecer o filho, e esse filho cresceu sem saber de onde vinha, e esse filho teve um filho que agora segurava uma foto velha num sótão empoeirado tentando entender o quanto de si mesmo havia sido apagado antes mesmo de ter começado. Ele voltou ao sótão. Pegou a fotografia outra vez. Ficou olhando para o rosto do avô-bisavô que nunca conheceu, aquele rosto que era o seu rosto, e pela primeira vez em muito tempo sentiu algo que não era exatamente tristeza nem raiva. Era mais parecido com reconhecimento. Como quando você finalmente entende uma palavra que sempre esteve na ponta da língua. Rafael Drummond. Rafael Mendes. O mesmo rosto. Histórias diferentes, mas a mesma origem, enterrada numa caixa de metal que ninguém deveria ter guardado e ninguém teve coragem de jogar fora. Ele desceu do sótão com a foto na mão, sentou à mesa da cozinha e começou a escrever. Não sabia ainda se era uma carta, um desabafo ou o começo de uma busca que levaria anos. Mas sabia que não podia mais fingir que o passado era uma sala trancada que não precisava ser aberta. Algumas caixas enferrujadas existem exatamente para isso, para forçar a gente a parar, sentar no chão frio e finalmente olhar. OBS. Poderia ser uma história com uma mídia de 15 a 20 minutos de duração. 11h31. Claro! Vou reescrever a história com muito mais profundidade, detalhes e desenvolvimento, o suficiente para uma leitura de 15 a 20 minutos, aproximadamente 3.500 a 4.500 palavras. Ele encontrou uma foto antiga,
e sua vida nunca mais foi a mesma. Hulk, a foto estava dentro de uma caixa que não deveria existir. O nome escrito no verso era o dele, mas a data era de 30 anos antes do seu nascimento. E o rosto na imagem era idêntico ao seu. Rafael tinha 42 anos, uma ex-esposa que ainda ligava quando chovia muito, 2 filhos adolescentes que moravam com ela durante a semana, e o hábito ruim de adiar tudo aquilo que exigia emoção. Contas, ele pagava na hora. Reuniões de trabalho, ele aparecia antes do horário. Mas as coisas que pediam coragem emocional, uma conversa difícil, um médico marcado há meses, a casa do pai esperando para ser arrumada, essas ficavam empilhadas num canto da consciência como caixas num sótão. Como, aliás, as caixas reais que estavam num sótão de verdade. 2 anos haviam se passado desde a morte do pai. Antônio Mendes foi embora numa tarde de terça-feira, de infarto, sentado na poltrona da sala com o jornal aberto no colo e os óculos escorregados até a ponta do nariz. O vizinho o encontrou porque o gato tinha passado a tarde miando do lado de fora. Rafael recebeu a ligação enquanto estava numa reunião e ficou sentado por mais 15 minutos sem conseguir se mover, não de tristeza paralisante, mas de uma espécie de espanto, a sensação absurda de que o mundo tinha acabado de mudar de forma silenciosa e permanente, sem avisar, sem pedir licença. Eles não eram próximos. Não da forma que Rafael sempre imaginou que seria um dia, quando houvesse mais tempo, quando os filhos fossem maiores, quando o trabalho desse uma trégua. Antônio era um homem de poucas palavras que nunca pareceu precisar de muitas. Ele estava lá, sólido e quieto, como uma parede que você só percebe o quanto sustenta a casa quando começa a rachar. A casa ficou para Rafael porque não havia mais ninguém. Uma irmã mais velha tinha morrido ainda jovem, antes de Rafael nascer, e a mãe foi embora quando ele tinha 6 anos, não pela morte, mas pela estrada, com um homem que Rafael nunca conheceu e que sua mãe preferiu ao filho e ao marido. Antônio nunca falou sobre isso com amargura. Nunca falou sobre isso com nada. Quando Rafael perguntava sobre a mãe, sobre a família, sobre o passado, o pai respondia com frases curtas que terminavam conversas. Era assim, não tem mais, deixa pra lá. Rafael aprendeu cedo que havia portas na vida do pai que não se abriam. E por 2 anos, ele adiou ir até aquela casa. Foi um sábado de maio que finalmente o fez ir, não coragem, mas compromisso. O imobiliário precisava de uma vistoria, e Rafael não podia mais empurrar. Ele pegou o carro às 7 da manhã, parou num posto para tomar café em copo plástico, e chegou à cidade do interior paulista onde cresceu às 9h30. A casa estava como ele esperava, fechada, parada no tempo, com um cheiro específico de lugares que ficam muito tempo sem gente, não exatamente mofo, mas algo mais sutil, como ar que esqueceu de se renovar. Ele começou pelo mais fácil. Sala, cozinha, banheiro. Separou roupas em sacos para doação, guardou alguns objetos que tinham memória afetiva. A xícara de louça que o pai usava todo dia, uma faca de cabo de osso que havia pertencido ao avô, uma fotografia emoldurada dos dois na praia, Rafael com uns 8 anos, o pai de bigode. Ambos com aquela expressão levemente desconfortável de pessoas que não sabem muito bem o que fazer diante de uma câmera. O sótão ficou para o fim. Era tarde da manhã quando Rafael subiu a escada dobrável e entrou no espaço baixo e quente que cheirava a madeira antiga e a tempo parado. Havia caixas de papelão já amolecidas pela umidade, malas antigas, uma cadeira com uma perna quebrada, tecidos dobrados que deviam ter sido cortinas. Nada incomum. Nada que pedisse atenção além do esforço físico de organizar. Ele estava quase terminando quando viu a caixa de metal. Estava encostada contra a viga mais funda do sótão, parcialmente coberta por um pano escuro que devia ter sido colocado ali de propósito, não jogado por acaso, mas disposto com cuidado, como quem esconde algo que não quer perder mas também não quer encontrar com frequência. A caixa era pequena, do tamanho de um estojo de documentos, com um fecho enferrujado e um cadeado minúsculo que havia oxidado ao ponto de não abrir mais por vontade própria. Rafael ficou olhando para ela por um momento. Havia algo no jeito que estava escondida que o fez hesitar, não medo, mas aquela sensação específica de estar prestes a cruzar uma linha. Como quando você encontra um diário que não é seu e sabe que abrir vai mudar alguma coisa, mesmo que você não saiba o que. Ele desceu, foi até a garagem, voltou com um martelo. 3 pancadas certeiras quebraram o cadeado. Dentro havia um envelope amarelado com cartas dobradas, um rosário de contas escuras com a corrente partida no meio, e uma fotografia em preto e branco, sem moldura, com as bordas levemente onduladas pelo tempo. Rafael pegou a fotografia. O homem na imagem tinha uns 30 anos, estava usando um terno escuro com a gravata levemente torta, e olhava direto para a câmera com uma expressão que Rafael levou alguns segundos para identificar, não pela emoção em si, mas porque era uma expressão que ele conhecia intimamente.
Era a expressão que ele mesmo fazia quando estava pensando em algo que não sabia ainda como dizer. Uma concentração voltada para dentro, os lábios levemente presos, os olhos com aquela simetria discreta onde o esquerdo era marginalmente mais cerrado que o direito. Ele levantou a fotografia mais perto da luz que entrava pela janela do sótão. O queixo era o mesmo. O nariz era o mesmo. A pequena cicatriz acima da sobrancelha esquerda, causada numa queda de bicicleta quando Rafael tinha 7 anos, 5 pontos, a linha fina ainda visível até hoje, estava ali, no mesmo lugar exato, no rosto daquele homem que usava terno escuro numa fotografia tirada décadas antes. Rafael virou a foto. Escrito a tinta, com letra firme e levemente inclinada para a direita, Rafael Drummond, 1947. Ele desceu do sótão com a caixa inteira e sentou à mesa da cozinha. Tirou as cartas do envelope com cuidado. Eram 7 cartas no total, escritas em papel de boa gramatura que o tempo havia tornado cor de marfim. A letra era a mesma do verso da fotografia, inclinada, regular, com maiúsculas ligeiramente mais elaboradas, o tipo de caligrafia que se aprende com aplicação e orgulho. Todas eram endereçadas a uma mulher chamada Cecília. Rafael as leu na ordem em que estavam dobradas, e cada carta que abria era como descer um degrau numa escada que não tinha corrimão. A primeira, datada de março de 1947, falava de um reencontro depois de anos de separação, não de rompimento sentimental, mas de distância geográfica, de circunstâncias que haviam colocado 2 caminhos onde deveria haver um só. O homem escrevia com a contenção de quem tem muito a dizer e foi ensinado a dizer pouco, mas a ternura escapava pelas bordas de cada frase. Você não mudou como eu esperava que mudasse. Mudou de formas que eu não sabia que eram possíveis. A segunda e a terceira falavam de planos. Uma viagem para o sul, uma casa que o homem estava construindo aos poucos, um futuro que era descrito com a cautela de quem já teve futuros desfeitos antes mas se permite tentar de novo. Havia referências a pessoas sem nomes, a situações sem explicação completa, o tipo de contexto que só faz sentido para quem compartilha a história. A quarta carta mudava de tom. Era mais curta, mais tensa. Falava de um problema, de pessoas que não entenderiam, de uma decisão que precisava ser tomada antes que o tempo tomasse por eles. Rafael leu aquela carta 3 vezes, tentando decifrar o que havia nas entrelinhas. A palavra filho aparecia pela primeira vez. Eu sei que o momento não é o que nenhum de nós escolheria. Mas ele vai existir independente do que o mundo pense, e eu prefiro errar por excesso de amor do que acertar por falta de coragem. A quinta carta, de julho de 1948, era mais longa. O homem escrevia sobre o medo, sobre a responsabilidade, sobre o peso de carregar um segredo numa cidade pequena onde tudo era observado e julgado. Mas havia também uma alegria contida que vazava pela estrutura formal da língua escrita, uma alegria que não conseguia ficar completamente escondida por trás das palavras cuidadosas. O bebê havia se movido. A Cecília estava bem. Havia esperança. A sexta carta era de setembro de 1948, 2 páginas, escrita com pressa visível, a letra menos regular, algumas palavras riscadas e reescritas. O bebê havia nascido. Era um menino, saudável, com boa voz para anunciar a própria chegada. O homem escrevia que havia ido até o hospital mas não havia podido entrar, não da forma que eu deveria entrar, não com o direito que eu deveria ter. Havia chorado no corredor. Havia pedido a um enfermeiro que dissesse a Cecília que tudo estava bem lá fora, que ele estava lá fora. Então havia a última carta. Outubro de 1948. 3 parágrafos curtos. A letra estava diferente, mais contida, como se cada palavra tivesse sido escolhida com cuidado de quem sabe que pode ser a última. Não havia explicação direta para o que havia acontecido ou o que estava prestes a acontecer. Havia apenas a consciência de que algo estava sendo encerrado antes de ter tido tempo de começar. Não sei se você vai guardar estas cartas ou se vai queimá-las. Não sei se um dia o menino vai crescer sabendo ou não sabendo. Não sei muita coisa além desta. Tudo o que fiz porque não havia outro caminho que eu pudesse olhar nos olhos. Se um dia ele souber, que saiba também que foi por amor. Sempre foi por amor. Rafael ficou sentado à mesa por um longo tempo depois de dobrar a última carta. Lá fora, o fim da manhã havia virado início de tarde sem que ele percebesse. A luz que entrava pela janela da cozinha estava diferente, mais inclinada, mais dourada. O gato do vizinho, o mesmo gato herdeiro do gato que havia alertado sobre a morte do pai, estava sentado no parapeito da janela do lado de fora, olhando para Rafael com a indiferença profissional dos felinos. Ele olhou de volta para a fotografia. Rafael Drummond. 1947, o mesmo rosto. A mesma cicatriz.
Naquela noite, no quarto em que havia dormido dos 6 aos 18 anos, Rafael não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto e deixou as possibilidades se arranjarem e se rearranjarem na cabeça. Havia uma explicação simples e havia explicações mais complicadas, e a mais simples era também a mais impossível de ignorar. Aquele homem na fotografia era um ancestral direto. Próximo o suficiente para que a semelhança fosse completa e não casual. E o sobrenome Drummond não era o sobrenome do pai, que era Mendes, nem o sobrenome do avô paterno, que também era Mendes, e que Rafael havia conhecido brevemente antes de ele morrer quando Rafael tinha uns 12 anos, um velho de poucas palavras, exatamente como filho, sentado numa cadeira de balanço no alpendre de uma casa que Rafael só visitou 2 vezes. Na manhã seguinte, ele foi até o cartório municipal. A atendente era uma mulher de meia idade com óculos de hastes coloridas que olhou para Rafael com a expressão de quem já viu muita coisa estranha e desenvolveu uma serenidade profissional diante de qualquer coisa. Rafael explicou o que procurava. Ela digitou, esperou, digitou de novo, esperou mais um pouco. Não havia registro de nascimento de Rafael Drummond em nenhum cartório da cidade ou dos municípios vizinhos dentro do período consultado. Havia, entretanto, um registro de óbito. Rafael Augusto Drummond, nascido em 1917, falecido em novembro de 1948. Causa mortes, acidente de trabalho. 31 anos. E uma anotação escrita à mão no campo de observações, com letra diferente da do documento principal, como se tivesse sido acrescentada depois. Filho nascido em setembro, registrado sob outro nome. Rafael saiu do cartório com uma cópia do documento e foi sentar num banco da praça central da cidade, ao sol de maio que esquentava sem queimar. Ficou olhando para o papel. O homem havia morrido 6 semanas depois de nascer o filho. Tinha 31 anos. Havia escrito a última carta em outubro e estava morto em novembro, e a carta dizia coisas que pareciam um adeus, mas que Rafael não havia interpretado assim na primeira leitura porque a vida raramente avisa que está sendo encerrada com tanta clareza. Ele voltou a São Paulo no domingo. Na semana seguinte, enquanto trabalhava meio mecanicamente nas reuniões e nos relatórios e nas trocas de e-mail que compunham sua vida profissional, começou a fazer buscas paralelas. Registros civis digitalizados, arquivos de jornais antigos disponíveis online, fóruns de genealogia onde pessoas compartilhavam metodologias e às vezes, por acaso, também compartilhavam histórias que se cruzavam com as suas. Encontrou o nome Drummond mencionado no inventário de 1949, no arquivo digitalizado de um cartório da região. A viúva se chamava Aparecida. Não havia filhos registrados. O inventário era simples, os bens eram poucos. Cecília não era viúva. Isso Rafael levou alguns dias para processar. O homem era casado com outra mulher, havia tido um filho com Cecília, fora do casamento, num tempo em que isso era uma desonra pública e uma complicação legal, e havia morrido antes de poder fazer qualquer coisa além de escrever cartas que ficaram guardadas numa caixa de metal por 70 e poucos anos. Ele contratou uma pesquisadora genealógica chamada Fernanda, que trabalhava com registros históricos e havia sido recomendada num fórum online por 23 pessoas diferentes com histórias parecidas. Filhos adotados buscando origens, famílias separadas pela ditadura, pessoas tentando encontrar o começo do fio de algo que havia sido cortado. Fernanda ligou 3 semanas depois, numa tarde de quinta-feira, com aquela voz cuidadosa de quem carrega uma informação pesada e está avaliando a melhor forma de entregá-la. Ela havia localizado o registro de nascimento do filho de Cecília. Nascido em setembro de 1948, registrado com o sobrenome da mãe, não do pai. Dado em adoção 5 meses depois, janeiro de 1949, 2 meses após a morte de Rafael Drummond. A criança havia sido adotada por uma família de São Paulo. O registro de adoção estava selado, mas Fernanda havia conseguido, através de um pedido formal junto ao arquivo estadual, acesso ao nome de adoção da criança. A criança havia sido registrada com o nome de Antônio. Antônio Mendes. Rafael ficou parado no meio da sala com o telefone na mão ouvindo Fernanda dizer mais coisas, datas, documentos, próximos passos possíveis, e não conseguiu processar nenhuma palavra além daquela. O barulho da rua lá embaixo entrou pela janela aberta como se fosse de outro mundo. O filho de Rafael Drummond havia crescido, casado, tido filhos. Um desses filhos se chamava Rafael. Antônio Mendes nunca havia falado sobre o passado. Era assim. Não tem mais. Deixa pra lá. Rafael desligou o telefone depois de dizer obrigado e ficou de pé no meio da sala por um tempo que não soube medir. Depois foi até a janela e ficou olhando para a rua. Uma mulher passou com um cachorro. Um ônibus parou e abriu as portas. 2 adolescentes em bicicleta desviaram um do outro rindo. A vida acontecia com uma normalidade absurda lá fora.
Ele foi até a gaveta onde havia guardado a caixa de metal e as cartas. Pegou a fotografia. Ficou olhando para o rosto do homem que havia morrido aos 31 anos sem conhecer o filho, sem saber que o filho cresceria em silêncio com um buraco no meio da história, sem saber que o filho teria um filho que um dia subiria ao sótão de uma casa de interior e abriria uma caixa enferrujada que não deveria existir. Havia uma linha direta e ininterrupta entre aquele homem de terno numa fotografia de 1947 e o momento presente. Uma linha feita de segredos e silêncios e coisas que foram enterradas porque pareciam grandes demais para serem ditas, ou porque as palavras certas nunca chegaram na hora certa, ou porque o tempo acabou antes de haver coragem suficiente. Rafael pensou no pai. No jeito que Antônio às vezes olhava para ele com uma expressão que não era exatamente orgulho nem exatamente tristeza, mas algo que ficava no espaço entre as duas coisas, algo que Rafael sempre havia interpretado como o temperamento contido de um homem fechado e que agora parecia outra coisa. Parecia o olhar de alguém que carrega um segredo que não sabe se deve contar, que passa anos pesando a pergunta e nunca chega a uma resposta que satisfaça todos os lados. Será que Antônio sabia? Será que havia encontrado algo, em algum ponto da vida, e escolhido o silêncio como resposta? Ou será que ele também não sabia tudo, havia chegado a pedaços da história sem nunca ter o quadro completo, e escolheu a mesma estratégia que havia aprendido a usar para tudo que era difícil demais? Era assim, não tem mais, deixa pra lá? Rafael nunca saberia. Essa era a parte que doía de forma específica e precisa, não como uma ferida aberta, mas como a ausência de algo que nunca foi dado. Ele nunca poderia perguntar. Antônio estava na poltrona com o jornal no colo e os óculos na ponta do nariz e o gato miando do lado de fora, e não havia mais nenhuma conversa possível. Havia só o que ficou. Nos meses seguintes, Rafael foi a fundo. Contratou um teste de DNA que confirmou a descendência direta de Rafael Drummond. Localizou, através da pesquisadora Fernanda, uma sobrinha neta de Cecília, mulher de 70 e poucos anos que morava numa cidade do interior de Minas Gerais e que respondeu ao e-mail cauteloso de Rafael com uma carta de 3 páginas escrita à mão, com letra trêmula mas firme, que começava com a frase: "Eu me perguntei se um dia alguém ia me escrever sobre isso." O nome dela era Dona Neuza. Ela havia conhecido Cecília nos últimos anos de vida da mulher, quando Neuza ainda era criança e Cecília já era velha e guardava muito de si mesma. Mas havia histórias, fragmentos, o suficiente para que Rafael começasse a ver o contorno completo de algo que havia existido e sido apagado. Cecília havia amado Rafael Drummond de uma forma que não encontrou lugar em nenhuma estrutura socialmente aceitável da época. Ele era casado, ela era viúva de guerra, o filho foi concebido num tempo em que os dois acreditavam que o futuro poderia ser diferente. Quando o futuro não foi, quando a morte chegou antes da possibilidade, Cecília havia tomado uma decisão que devia ter custado tudo o que ela tinha: dar o filho para uma adoção que lhe garantisse mais do que ela sozinha poderia oferecer. E havia guardado as cartas. Não as destruiu. Guardou, passou para a família que ficou, e as cartas chegaram até Antônio por um caminho que Dona Neuza não sabia precisar. Talvez por uma parente que rastreou a criança adotada, talvez por Cecília mesma, em algum momento de arrependimento ou de paz com o passado. Antônio havia guardado as cartas. Havia-as trancado numa caixa de metal num sótão. Havia colocado um pano escuro por cima. Havia vivido o resto da vida com aquela caixa sobre a cabeça, literalmente, e havia escolhido não abrir. Ou havia aberto, havia lido, havia guardado de volta, havia decidido que algumas coisas são grandes demais para serem faladas em voz alta sem que o mundo todo mude de forma irreversível. Rafael entendeu isso. Não aprovou, não absolveu completamente, mas entendeu. Porque ele mesmo havia passado 2 anos adiando subir ao sótão daquela casa. Havia uma tarde, alguns meses depois de toda essa história ter se desdobrado, em que Rafael estava sentado à mesa da cozinha do próprio apartamento em São Paulo com seus 2 filhos, Pedro e Ana, que tinham 16 e 14 anos respectivamente, e a expressão levemente entediada de adolescentes num sábado de tarde sem planos urgentes. Rafael havia feito macarronada, que era a única coisa que ele cozinhava com segurança, e eles estavam comendo sem pressa, com a televisão ligada no canal errado que ninguém havia trocado. Rafael tirou a fotografia do bolso da camisa. Colocou no centro da mesa. Pedro parou o garfo no meio do ar. Ana virou a cabeça. "Quem é esse?" Ana perguntou. Rafael ficou olhando para os filhos. Filhos que tinham o nariz dele, a testa dele, os olhos assimétricos dele, e que tinham, portanto, sem saber, alguma coisa de Rafael Drummond guardada nelas, alguma coisa transmitida através de gerações de silêncio, segredo e amor que não encontrou a forma certa de ser dito na hora certa. "É uma história comprida", Rafael disse. "Tenho tempo." Pedro pousou o garfo. Ana virou a cadeira ligeiramente na direção do pai. Rafael começou a contar.
Ele não sabia ainda, naquele momento, todos os detalhes que viriam depois. A viagem a Minas para conhecer pessoalmente Dona Neuza, a tarde longa que passariam bebendo chá e folheando álbuns de fotografias onde Cecília aparecia jovem e séria e com um olhar que Rafael reconheceu imediatamente. A descoberta de mais uma carta que Dona Neuza havia guardado separada das outras porque parecia ser de uma natureza diferente, uma carta que Cecília havia escrito mas nunca enviado, endereçada ao filho que não saberia nunca quem ela era, cheia das coisas que se diz quando não há mais nenhuma outra opção além de escrever para o vazio e torcer para que o vazio ouça. Ele não sabia ainda nada disso. Sabia apenas que havia uma fotografia no centro da mesa de uma cozinha em São Paulo, e dois filhos olhando para ela, e uma história que havia ficado dobrada numa caixa de metal por décadas e que precisava, finalmente, de ar. Algumas coisas não morrem quando são enterradas. Ficam lá, esperando com a paciência específica das coisas que não têm escolha, até que alguém sobe ao sótão com um martelo e decide que o tempo de guardar acabou. Rafael Drummond havia morrido aos 31 anos sem saber que seria lembrado. Antônio Mendes havia vivido a vida inteira com um segredo pesado demais para ser carregado em voz alta. E Rafael Mendes estava sentado numa tarde de sábado contando para os filhos a história de um homem de terno numa fotografia antiga, com a mesma cicatriz na sobrancelha, com o mesmo rosto, que havia amado alguém com a intensidade de quem sabe que o tempo é curto mas não sabe ainda o quanto. Foi por amor, Rafael disse, quase para si mesmo, repetindo a frase da última carta. Ele disse que foi sempre por amor. Ana olhou para a fotografia e depois para o pai. Parece muito com você, ela disse. É, Rafael disse. Eu sei.